Evangelho de João, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos de número 7 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Irmãos, nós falaremos nessa manhã um tema de extrema importância para todas as pessoas, mas em especial para a Igreja do Senhor. Mas mesmo sendo um tema importante, como sempre procuramos trazer para vocês, é um tema que incomoda. É um tema que hoje em dia as pessoas não querem muito ouvir por muitos motivos. Quando olhamos para a nossa sociedade e analisamos cada esfera da nossa sociedade, seja o aspecto meramente social, seja o aspecto comercial e econômico, sejam as famílias nas suas particularidades, seja o aspecto cultural, nós vamos ver que a ausência do tema que hoje vamos trabalhar com vocês tem refletido de forma direta e muito representativa contra as nossas vidas. Hoje eu falarei de um tema doutrinário, e esse tema vai requerer de mim e de você um pouco mais de cautela e cuidado. Nós vamos usar, talvez, com um número maior, textos bíblicos. Eu vou precisar que vocês abram comigo, acompanhem, porque nós vamos falar sobre pecado. Que palavrinha difícil de trabalhar, que palavrinha rejeitada, como as pessoas não gostam deste assunto, mas o fato de desprezarem e terem tanta repulsa a esse tema, é que faz com que nós vivamos hoje uma sociedade tão sobrecarregada. As pessoas no geral, quando assentamos com as pessoas de bem, elas geralmente se queixam do momento que vivem, da sociedade, do século. Esses dias presentes incomodam até mesmo aqueles que não temem a Deus. Eles não podem hoje sair às ruas com tranquilidade, porque são assaltados. Eles não podem hoje cometer um erro no trânsito, porque são ofendidos. Qualquer coisinha que acontece, existe um estresse muito agudo, muito liberado na nossa sociedade. Hoje as famílias não têm direito de cometer equívocos entre a própria família. Os filhos hoje imaginam que os seus pais não podem errar. Os pais imaginam que os seus filhos não podem errar. Existem extremos, mas esses extremos não representam a vontade de Deus. Existem aqueles extremos que chegam ao legalismo quando se fala da palavra pecado, que acha que não pecar é encher de regras em torno de alguém. Não faça isso, não faça aquilo, proceda assim, vista assim, olhe dessa maneira, ande desse jeito, e essas coisas acabam danificando o conceito verdadeiro da palavra pecado, e que por sua vez acaba trazendo muitos prejuízos a todos, seja socialmente, mas principalmente quando nós nos referimos à Igreja do Senhor. Falar sobre pecado é então mexer com assuntos que geralmente incomodam. Iniciamos definindo o que seria a palavra pecado, qual o significado literal da palavra pecado. E ele é muito simples.
Tanto no hebraico como no grego, se procurarmos as palavras do seu original, encontraremos a simples definição que pecar significa errar o alvo. Errar o alvo é coisa muito fácil. Não se erra um alvo só porque quer. Algumas pessoas, às vezes, brincam ter alguma vontade, mas acabam falando, olha, eu vou me propor a fazer alguma coisa sabendo que não vou realizá-la. Isso acontece, mas a maior parte das pessoas erram o alvo por outros motivos. Eu estava há algum tempo assistindo um programa na televisão, estava mostrando alguns atiradores de elite, muito interessante, e falando as técnicas para atirar e acertar com precisão o alvo. E quando ele enumerou ali uma lista de regras, eu achei interessante. Quando uma pessoa vai atirar no alvo, a alguma distância, ela tem que levar em conta o vento, ela tem que levar em conta a distância, ela tem que levar em conta a potência da arma que ela vai utilizar. E dependendo da distância, se ela for muito grande, ela precisa levar em conta a respiração. Dependendo ainda do grau de precisão, até mesmo as batidas cardíacas têm que ser contadas e o tiro tem que ser dado no intervalo de uma e outra batida cardíaca. Olha que detalhe, irmãos, tudo isso para quê? Para que se acerte com precisão o alvo. Acertar o alvo requer algum treinamento, algum preparo. Por que não dizer que acertar o alvo requer alguma dedicação? Um atirador não acerta o alvo com continuidade e precisão se ele não fizer um exercício contínuo, um treinamento contínuo. Quero dizer para vocês que eu e vocês devemos ter um objetivo na nossa vida: acertar o alvo. Qual alvo eu me refiro? Acertar a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus não é aquilo que muitas pessoas pensam, que vontade de Deus é não poder fazer nada, é ser um robô sobre a terra, que simplesmente anda e fala assim, não posso, não quero, não vou. Não, irmãos, a vontade de Deus é dinâmica, a vontade de Deus é alegre, mas a vontade de Deus, ela não é ansiosa, ela não é promíscua. É possível ser alegre sem ser promíscuo, ser dinâmico sem ser ansioso. E essas coisas se misturaram, bateram no liquidificador e se transformaram naquilo que eu e vocês muitas vezes praticamos, mesmo sem saber. Confusos por não conhecermos e não nos dedicarmos a uma terminologia santa das Escrituras, eu e vocês muitas vezes rejeitamos. Geralmente dedicamos os nossos domingos em palavras de edificação, onde falamos de assuntos que devem motivar-nos mais e mais. Mas eu quero dizer para você que o tema que trabalharemos nessa manhã é motivacional. A palavra de Deus deve entrar nos nossos corações e nos ensinar como acertar o alvo. Não quero trazer regras, não quero trazer fórmulas, porque elas não são únicas em alguns aspectos para mim e para você. Veremos isso na medida que trabalharmos o tema. O tema é tão amplo que eu não poderei tratá-lo todo nessa oportunidade, e nem significa que continuarei na próxima semana, de forma alguma. Eu quero apenas dizer que deixaremos uma pista, um início, um começo que deve ser considerado por cada um de nós. Acertar o alvo é um desafio de todos aqueles que temem a Deus. Ou seja, não pecar. O texto que lemos aqui diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Muitas pessoas utilizam esse texto como uma base para cobrar de Deus. Deus, o Senhor não diz que se eu te pedir eu posso, mas você esquece que a palavra diz: se permaneceres em mim e eu permanecer em vós. Essa
Permanência mútua significa acertar o alvo, ser um com Deus, ser um com a mente de Cristo, entender, irmãos, como Cristo entende, olhar como Cristo olha, sentir como Cristo sente. No entanto, às vezes, divorciados dessa verdade, eu e vocês queremos apenas cobrar que Deus nos faça à vontade, aquilo que queremos, e não é assim que funcionam as coisas das Escrituras. Pessoas que se tornam cobradoras, pessoas que gostam muito de dizer: Deus, eu quero, eu preciso, eu sou assim, faça por mim. Isso, irmãos, significa ter uma mente e um coração que peca, que erra o alvo. E antes de ir adiante, eu queria fazer uma pergunta. Você tem acertado o alvo? Na sua vida, no seu caminhar, no seu andar, no seu pensar, na sua filosofia, na sua maneira de pensar a vida, você tem acertado o alvo? Quem promoveu os seus conceitos? Você entende a importância de Deus na existência do ser humano, no caminhar do ser humano? Você, como cristão, consegue entender que é impossível viver a vida cristã divorciado de acertar com Deus as nossas arestas? O cristianismo é algo sério, o que não significa que seja pesado, mas ele é sério. Ele é tão simples que nós conseguimos errar. Voltando ao exemplo que eu estava dando com relação ao atirador, algo me chamou muito a atenção quando aquela pessoa disse: olha, eu vou dar um tiro, e esse tiro é a quase 400 metros de distância, e esse tiro não pode ser dado no mesmo momento em que o meu coração bate. E eles colocaram ali um aparelhinho que estava medindo as batidas daquele atirador, e ele deu 2 tiros, um no mesmo momento em que o coração batia e um no intervalo. Aquele que foi no mesmo momento, ele acertou a quina do alvo, mas quando ele deu no intervalo, o tiro foi perfeito. Eu achei isso muito representativo e por isso trouxe esse exemplo nessa manhã a todos nós. Muitas vezes eu e você deixamos a nossa vida conduzir pelas batidas do nosso coração. Vocês entendem o que quero dizer? Pelos nossos sentimentos. As nossas decisões são sempre muito sentimentais. Vamos fazer, eu mereço, não é assim? Puxa vida, eu trabalhei o ano inteiro, por que não fazer agora uma mega dívida? Ainda que não sei como que eu vou pagar, são tiros dados. Só exemplos para nós encaixarmos no contexto. Tiros dados junto com a batida do coração, nós vamos errar o alvo. É aquele sim que você fala porque você deu o tiro na hora da batida do coração. É aquele casal jovem, comprometido, mas não casado, que passa dos limites bíblicos de um relacionamento porque deu o tiro no momento em que o seu coração batia e não no intervalo. Agiu por senso, agiu por vontade, por impulso, e não agiu com a precisão que a vida cristã requer. A nossa vida requer tiros diferentes, em distâncias diferentes, em alvos diferentes, com armas diferentes. Vocês entendem o que digo? E nisso falaremos então agora. Eu e vocês temos um objetivo, queremos acertar o alvo. Mas hoje, quando se fala disso, as pessoas falam: não, eu acho que vivemos num século diferente, essa coisa de pecado, a coisa do passado. Crente tem mania disso, tudo é pecado. Lembro uma vez na empresa que trabalho há 24 anos, assentado com o diretor da empresa, ele me perguntou se eu faria alguma coisa. Isso aconteceu há poucas semanas. Ele pediu que eu elaborasse um termo para que ele assinasse. Eu elaborei o termo segundo ele me pediu. Quando eu apresentei, ele perguntou assim para mim: você concorda com esse termo? Eu disse: não, eu não concordo. Por que você fez? Eu falei: bom, eu fiz porque o Senhor me pediu. A Bíblia diz que nós devemos obedecer os nossos senhores, os nossos chefes.
como a Deus, e eu fiz o que o Senhor me pediu. É isso que o Senhor quer? Não, está certinho. Você não assinaria? Falei, não. Por quê? Falei, porque isso não é uma verdade. E eu não assinaria. Você ia perder esse negócio por causa desse termo. Eu disse, eu ia. E ele deu aquela risadinha. Crente para crente, tudo é pecado. Sabe, irmãos, um cristão não perde negócio. Um cristão anda na vontade de Deus. Ainda que doa. Pode doer em você a ofensa de ser diminuído. Pode ofender e pode magoar e pode machucar você o fato de você ter que ser honesto num mundo tão desonesto. Mas eu quero dizer para você que o nosso compromisso não está vinculado ao curso deste mundo, senão nos tornaremos idênticos a ele. Quando eu e você nos queixamos de tantas coisas que estão acontecendo, eu pergunto, o que fazemos para mudar esse quadro? O mundo despreza a importância de pensar no tema pecado, como a própria igreja hoje não quer pensar. Quantos irmãos evitam o fato? Não, eu faço o que quero. Do jeito que quero, eu sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim, meu tataravô era assim, e eu também serei dessa maneira. Mas eu pergunto, se temos um objetivo, devemos vencer todas as barreiras, e fazer a pergunta simples: Senhor, eu estou acertando o alvo? Eu estou agindo corretamente? Eu posso ser um modelo para os meus filhos, para minha esposa, para os meus irmãos em Cristo, quando olham para mim? Quantos irmãos estão cheios de tiros errados, chamado tiro amigo? Vocês conhecem esse termo? O tiro amigo é quando alguém está numa guerra e acerta o seu companheiro. Chama tiro amigo. Tiro amigo acontece demais dentro das famílias. Esposa, então, sabe dar tiro amigo como ninguém. Estou brincando, né, irmãos? Maridos sabem dar tiro amigo como ninguém, A esposa às vezes chega, né, William? Fala com toda educação: ô meu amor, hoje nós não vamos à compra. Você só sabe comprar? Tiro amigo, sabe? Aquela coisa, homem quase nunca fala assim, mas vamos supor que saia um tiro amigo. Esses tiros amigos, irmãos, é errar o alvo. Todas as vezes que você acerta alguém, filho gosta muito de dar tiro amigo nos pais. Os pais são todos cheios de remendos. Os pais aqui não são não, né? Se ele é jovem, então, não estou falando lá por casa, que lá quase não acontece isso. Mas tiro amigo é muito comum. Você fala assim: filho, mas você vai assim, de repente ele solta aquele tiro amigo, né? Por que o senhor está dizendo que eu vou desse jeito? Calma. Irmãos, nós temos que acertar o alvo. Pensa na sua casa, pensa na sua vida. Esse modelo de vida está bom? Isso que você muitas vezes vive e diz ser um servo de Deus coincide? Quando você traz um ambiente desnecessário para a sua casa, será que isso realmente é a vontade de Deus? É acertar o alvo? Bom, acho que já consegui chamar vocês para tudo aquilo que eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã. Pecado é errar o alvo. Se nós formos ao Antigo Testamento e tentarmos entender a linha, o raciocínio, o pensamento, como Israel entendia a palavra pecado, é importante nós irmos bem lá atrás e tentarmos entender isso, para que haja um reflexo autêntico e dinâmico nas nossas vidas hoje. Para o israelita, pecado e pecador representavam a mesma coisa. Eles não faziam distinção. Eu vou dar exemplos para vocês entenderem, que vão ajudá-los a confirmar isso. Olha só, por exemplo, vindo para os dias de Jesus, pegando aqueles homens que eram chamados doutores da lei, em alguns momentos eles pegaram e colocaram Jesus à prova. Por exemplo, pegaram uma mulher em adultério, jogaram-na aos pés do Senhor e falaram assim: essa mulher foi pega em adultério. E a lei manda, logo falamos
de um passado, de um momento realmente que já vinha de longa época, que ela deve morrer apedrejada. O que o Senhor vai dizer para fazermos? Ou seja, a lei associava o pecado à pessoa. Para eles, uma pessoa que pecasse era uma pessoa totalmente dominada e governada pelo pecado. Ela se tornava uma com o pecado, independente se aquele fosse o seu único ato. O Senhor Jesus, então, parando, reclinou-se e começou a escrever. A Bíblia não diz o quê. Alguns acham que era o nome do pecado das pessoas que estavam do lado. Isso é uma suposição. Quando de repente o Senhor Jesus falou: olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E escrevendo ali, todas as pessoas foram embora. Eu quero apenas levar vocês a entender que pecado e pessoas, na visão do povo de Israel, era uma só coisa. Errou uma vez, morreu. Não é assim? A palavra de Deus nos mostra que o profeta, se ele profetizasse, a sua profecia não se cumpria, ele era morto. Pecado e erro. Morria. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Acharam? Amém ou misericórdia? Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Olha só, o Senhor estava dizendo pós-dilúvio que ele não mais feriria a terra, porque o desígnio do coração, o íntimo do homem era o quê? Mal, propício ao pecado. O pecado estava estabelecido dentro do homem. Entendido até aí? Mas aí vem uma questão mais profunda, uma questão que eu e você precisamos entender. Espera lá, nós estamos falando de período de Noé, momento em que Deus mandou o dilúvio sobre a terra, mas Deus já criou o homem com o mal dentro dele? Eu respondo para vocês: não. Claro que uma boa parte de vocês já sabe, mas eu vou explicar para vocês e para aqueles que não sabem disso. Deus criou o homem, diz a palavra de Deus em Eclesiastes que Deus criou o homem perfeito. O ser humano foi criado em perfeição. Diz a palavra de Deus que Deus também criou o bem e o mal. No entanto, homem era uma coisa, bem era uma coisa e mal era uma coisa. O mal não vivia e habitava dentro do homem. O mal estava fora do homem. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 3, para quem estiver anotando, depois leia todo o capítulo 3 de Gênesis, quando fala acerca do momento em que o homem pecou. Ali nós temos praticamente uma parábola. Muita gente fica imaginando o Éden uma maçã. Aquilo é uma parábola, é um termo para que nós possamos compreender o que realmente existiu. Diz que a mulher, olhando para o fruto, parábola, fruto do conhecimento do bem e do mal, ela comeu. E quando ela comeu, ela transformou algo que estava fora para algo que veio para dentro. Ela transformou em orgânico, pessoal, algo que era impessoal. O pecado, então, que estava fora do homem, que existia, passou a vir para dentro do homem, e o homem passou, então, a ter o pecado dentro de si. Até então, o pecado estava fora. A partir de então, o pecado veio para dentro. O mal estava fora, o mal veio para dentro. Compreendido?
Amém? Com misericórdia. Então vamos lá. Ora, então, o que aconteceu com isso? O que eu e você precisamos saber só para montar esse quebra-cabeça e entender o porquê que o pecado nos prejudica tanto? Ora, a palavra de Deus diz que através de um homem, o pecado veio e foi transferido a toda a criatura, não é isso? Deixa eu achar o texto aqui, para que nós possamos trabalhá-lo. Anotei ele fora de ordem. Vou achar aqui para vocês. Só um minutinho. Trouxe tanto texto que... Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Abra comigo, só para conferir. Vamos ser como crente de Bereia, tá, irmãos? Eu não quero que vocês fiquem ouvindo o que eu estou falando assim, é mesmo. Não, nós vamos conferir. Romanos capítulo 10. Vamos ler aqui o versículo 1, 9 e 10, para entendermos um pouquinho disso. Amém? Diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam, o quê? Salvos. Vamos para o versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca, ok, irmãos? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra de Deus diz que o homem, por causa desse pecado que entrou dentro dele, ele passou a ter a necessidade de salvação. Ele passou a estar sujeito. A Bíblia diz que através de um só homem entrou o pecado no mundo. E esse pecado entrou através de Adão e Eva. E que através de um só homem, ou seja, Jesus Cristo, os nossos pecados foram o quê? Perdoados. A divisão entre nós e Deus, a separação entre nós e Deus foi reconciliada. Montando tudo isso, disse para vocês que traria um assunto doutrinário. Nós encontramos o seguinte quadro: existia mal, existia bem, existia homem. O homem comeu da árvore do conhecimento, termos, é claro, dados do bem e do mal, e trouxe para dentro. O Senhor então nos ensina que a partir desse momento o homem passou a pecar, a errar o alvo. Antes disso, todas as viradas de dia, Deus descia e conversava com Adão e Eva. O homem agora foi expulso do jardim do Éden. A sua comunhão foi rompida. O homem agora precisava, como ainda precisa, da misericórdia de Deus. Lá em Romanos capítulo 1 diz que todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Nós passamos agora a precisar de um favor. Deus, vendo essa situação, manda o seu Filho Jesus. O seu Filho Jesus veio morrendo na cruz por mim e por você. Para quê? Para fazer, irmãos, com que aquele alvo que não podia mais ser acertado desde o momento em que o homem pecou, pudesse agora novamente ser acertado através da pessoa de Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho. Vocês conhecem? A verdade e a vida. Ninguém acerta o alvo, ninguém pode. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão acerta o alvo só com Jesus. O homem não conseguia, mas o homem agora passou a conseguir.
Muitas pessoas, quando ouvem a história de Jesus, e alguns cristãos são assim, tem isso como uma linda história, mas não, irmãos. A morte de Cristo na cruz é eficaz. É através dela que eu e vocês acertamos a nossa vida com Deus. É através dela que eu e vocês começamos a falar com Deus, que entendemos que nos ouve. Mas Deus não é tão grande, tão maravilhoso? Sim, a Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas que Ele também, irmãos, habita com o abatido e contrito de coração. A grandeza de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, faz com que Ele me veja e te veja. E por causa disso, Deus enviou o seu Filho Jesus. O Senhor nos diz, Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, que o quê? Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não erre mais o alvo, acerte o caminho da vida eterna. Amém? Aí os irmãos falam assim, João, eu sei isso tudo, e eu então queria dizer que se torna mais grave a minha e a sua situação. Como se torna grave? A nossa situação não está simples não, porque você, sabendo o que fazer, ainda consegue errar o alvo. Eu e você, sabendo que Jesus morreu naquela cruz por nós, conseguimos errar o alvo. Deus, eu não estou acertando, mas Ele diz, eu te ensinei. E aí vem o texto de abertura. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão ter uma outra vida comigo. Vai ser uma questão agora de relacionamento totalmente amigável. O que pedirdes, você vai ter. Eu quero inverter a história. As suas orações, quem aqui faz oração? Não precisa levantar a mão não, só... É claro que todos oramos. As suas orações são respondidas? Não precisa responder. Mas eu sei que uma grande parte das nossas orações parecem sem respostas. E eu vou dizer para vocês o porquê. Lembra da questão do alvo? Imagina que a sua oração é um tiro. Algumas coisas estão interferindo a sua comunhão com Deus. Estão fazendo você errar esse alvo. E essas coisas são chamadas pecado. Irmãos, o pecado então nos faz errar. Eu erro o alvo, eu erro o alvo e eu erro o alvo. Lá no Antigo Testamento, errar o alvo significa ser todo pecaminoso. Mas no Novo Testamento, o Senhor vem nos mostrar algo mais amplo. E Ele mostra que errar o alvo é muito sério, mas tem uma saída. Inicialmente, a saída se dá através da pessoa de Cristo, como aqui anunciei. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós continuamos, e eu convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Os irmãos acharam? Se acharam, marca para mim o Evangelho de Mateus capítulo 5, que nós vamos ler em seguida. Mas eu queria antes ler Romanos capítulo 5, que foi o texto que eu procurei e tive que ir para outro. Vamos em Romanos capítulo 5. Versículo 12. Acharam? Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha só o que diz a palavra. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por quê? Por quê, irmãos? Irmãos, por que mesmo? Todos.
A palavra todos não me exclui e não te exclui. Lembra do quadro que eu estava montando para vocês? Conhecimento do bem, do mal, homem. Junção veio para dentro do homem. E agora então a Bíblia diz que a partir daí todos pecaram. Todos erraram o alvo. Veio Jesus para consertar esse alvo. Só Cristo é aquele capaz de consertar este alvo. Não é religião, irmãos. Não é escolha, irmãos. Não é doutrina, irmãos. É Jesus Cristo, o Deus vivo. Só Ele pode consertar o alvo. E agora nós vamos para a leitura que eu havia convidado vocês. Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Bem-aventurado, usa o quê? Limpos de coração. Bem-aventurado, ou a palavra bem-aventurado é felizes. Na mínima, na menor das hipóteses, ela é mais intensa. Mas felizes são os limpos de coração. Como que hoje está difícil aceitar ser limpo de coração? Porque o pecado, ainda que eu e vocês estejamos entendendo que o Senhor Jesus morreu na cruz, nós não queremos ter um coração limpo. Eu pergunto, e novamente não exijo resposta de ninguém, é um convite para que você pense comigo. Você gosta de ter o coração limpo? Olha, irmãos, como está difícil ter um coração limpo. Fui almoçar com um grupo de colegas do trabalho. E vou falar para vocês, tem hora que é tão complicado. As brincadeiras não podem ser puras. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Porque se a palavra tiver um sentido maldoso, a coisa sempre irá para o lado mal. Hoje ser puro é careta, é ultrapassado. Será que você também pensa assim? Eu queria dizer para vocês, Deus não pensa dessa maneira. E Ele diz que felizes são os limpos de coração, são os puros de coração. Estava então almoçando essa semana no shopping e tive o prazer ou o desprazer, não sei, mas foi útil, de sentar numa mesa do lado de um grupo de jovens. E almoçando, não tinha nada para fazer, esperando a minha fichinha sair para eu ir lá pegar meu prato. Eu fiquei ouvindo a conversa. Não é que eu sou curioso não, eles estavam falando muito alto, não dava para ouvir. E mineiro é curioso, né? Mineiro é curioso. Eu falei, deixa eu ver o que esse povo está falando. E começou, e eu tentei traduzir. A coisa era mais ou menos o seguinte, a conversa. Ô velho, eu queria até tirar uma dúvida, véi é velho ou é só véi mesmo? É o próximo. Ô velho, eu estou até achando que era velho, mas é velho só então. Ô velho, você não viu? Eu vi a situação, ô velho, o velho repetia 10 vezes porque não tinha vocabulário. Mas a questão era o seguinte, ele viu uma cena, viu os mocinhos estavam passando, de repente viram ali os caras, uma coisa assim, e eles então pararam o carro. Eu entendi que os mocinhos eram a polícia, e pararam e viram os caras eram o bandido, e eles pararam e começaram e contou aquela história toda. Eu falei, Jesus amado, eu estou de outro planeta. O diálogo normal, a conversa normal, ela não tem vocabulário. E no final tinha umas outras palavras, aí eu já não sei nem o que ela significava, mas eu quero dizer para você que uma palavra, uma conversa, um português bem falado é bonito, mas os nossos jovens também não querem utilizar o português. Não abandone, irmãos, não abandone a boa fala, não abandone a boa postura, não abandone a boa vestimenta, não abandone a boa cultura, não abandone as coisas que são boas, porque somos felizes, porque temos também essas coisas. Deus nos deu uma boa educação.
Quando você vai ao shopping, você tem que pegar aquelas coisinhas que você almoçou ali, a bandejinha, e levar até o lixo, irmãos. É assim que funciona. Ainda que ninguém faça, nós fazemos. Por quê? Porque nós acertamos o alvo. Mas as coisas se misturaram e ninguém quer o bem. O bem está sendo rejeitado, porque erramos o alvo com muita facilidade. Trazendo assuntos superficiais e exemplos superficiais, melhor dizendo, eu consegui trazê-los para a seriedade que hoje vivemos do pecado. Vamos abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Disse que nós íamos ler muitos textos. E queria compartilhar apenas uma parte dessa mensagem hoje para vocês. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você, eu, nós, conhecemos a verdade? A resposta não está em falar sim ou falar não. A resposta está nas nossas ações. Porque se você tem nome de crente, evangélico ou gospel, como você quiser. Se você traz um nome, mas você não tem um testemunho digno, eu quero dizer, irmãos, existe erro de alvo, pecado, palavrinha proibida. Volta, traz ela de novo, resgata essa palavra, pensa nela, medita nela, ora por ela, Senhor. Davi, no momento difícil da vida dele, disse: Senhor, pequei contra ti e pequei contra os céus. Será que não acontece conosco? Ou você é orgulhoso demais? Conhecereis a verdade, Jesus é a verdade, e ela te libertará. Não estou aqui ensinando um alto nível de comportamento humano a vocês. Não quero ensinar bons modos. Eu quero apenas dizer que ser cristão é ser diferente. Se acostume com isso. Do contrário, andamos errando o alvo. Um cristão que teme ao Senhor não dá calote. Viu, irmãos? Um cristão que teme o Senhor não utiliza de palavras torpes quando está irado. Um cristão que teme ao Senhor respeita a sua casa e trabalha para o crescimento da sua casa. Um cristão que teme ao Senhor, consequentemente, faz aquilo que Deus faria. Mas infelizmente hoje o que temos de testemunho é o contrário. Se chegarmos aí fora e perguntarmos à pessoa: você conhece algum cristão? E se ela conhecer de fato, olha, irmãos, quando trabalhava há muitos anos no escritório, fui comprar alguma coisa na papelaria e a moça falou: você é crente? Detesto crente. Eu era menino, então era muito fácil. Menino se dá uma massacrada maior. E eu disse: mas por quê? Todo crente é ladrão, foi o que ela disse. Eu disse: mas eu não sou. Me prova. Aí na hora, eu falei: então eu queria te perguntar uma coisa, você tem irmã? Que ela era uma mulher. Ela disse: tenho. Se ela cometer um crime, eu posso mandar te prender? Claro que não. Pois é, eu tenho irmãos, que não significa que eu faço o mesmo que eles. Irmãos, não façam o mesmo que muitos por aí fazem, ainda que seja em nome do Evangelho. Evangelho não se vende, vida cristã não se vende, bênção não se vende, porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus e para acertarmos o alvo.
Você tem acertado esses alvos? Pois bem, estamos terminando. Eu queria que abríssemos nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 5. Nós vamos ler mais 2 textos ainda. Um deles é Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 14. Os irmãos acharam? Olha só o que nos diz a palavra em Hebreus capítulo 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O assunto que eu estou trazendo hoje, por mais simples que possa parecer, é comida de adulto. Criança não gosta. Criança se aborrece quando fala de erro. Esperneia quando é chamada a atenção, não é assim? Principalmente a criança que não é muito bem conduzida na sua vida, não é bem educada, ela não admite ser chamada a atenção. A Bíblia diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, o adulto pratica, tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, a proposta dessa mensagem não é bitolar ninguém em regras e doutrinas humanas. João, pode ver televisão? Isso é um problema seu, eu não posso definir por você. João, eu posso assistir novela? Eu não posso interferir por você. É você e Deus. Não vim trazer regras. Eu vim apenas dizer que um cristão maduro não ignora o fato de que pecados ainda continuam a afligir a vida de todos. Enquanto estivermos habitando numa carne, teremos pecados que nos incomodam. Você sabe quais são os seus? Ou você prefere não pensar nisso? Ou você acha que os seus pecados são heranças boas? Não, comigo é assim, falou tatum. Não é assim que alguns falam? Falou comigo, o troco é na hora. Será que isso é bom? Não sei se é bem assim. Como funciona? Porque alguém maduro é exercido, é experimentado, e ele sabe, ele entende o bem e o mal. Não, isso não faz bem para mim. Alguém vai te oferecer, mas você diz, isso para mim não pode fazer parte da minha vida. Sem, contudo, que você gere regras para todo mundo. Vamos supor que a irmã, eu tenho aqui alguns princípios. Por exemplo, minha esposa tem cabelo curto, mais curto do que o seu. E eu falo, não, se você quiser ser uma cristã, você tem que cortar o seu cabelo. Senão não dá para ser crente. O modelo que eu tenho é esse. Isso, você não pode aceitar isso dessa maneira, você entende, irmã? Se alguém chegar e falar assim, a solução está em orar no monte, é no monte que Deus responde. Não, irmãs, Deus pode responder no monte, Deus pode responder no vale, Deus pode responder num quarto, Deus pode responder no banheiro. Não estou trazendo uma regra do que é e o que não é pecado. Eu quero apenas trazer um princípio que rege a vida daqueles que temem a Deus. Todos que temem a Deus precisam orar a Deus e pedir, Senhor, me faz acertar o alvo. Jesus Cristo é o meu alvo. Eu quero ser como Ele, porque eu sei que se não for assim, eu estarei em pecado. Deu para os irmãos entenderem? Só mais um texto então, e eu despeço os irmãos. Segunda Epístola a Timóteo. Capítulo de número 3.
versículos de número 1 a 7. Podemos ler? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O texto que lemos requer de nós uma reflexão profunda. O nosso tempo não permite falar sobre este texto, mas eu queria interromper com ele, trazendo aqui algo para pensarmos. As práticas que estão relacionadas aqui são alvos que se erram na caminhada com Deus. Leia cada um deles e veja se você tem alguma coisa que confere. Eu duvido muito se não tiver alguma compatibilidade entre essa lista e algumas coisas que realizamos, praticamos e até coisa que gostamos. Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia diz que alguns entram sorrateiramente e acabam enganando e faz com que algumas pessoas sempre ouçam, mas nunca aprendam o que precisa aprender. O que nós queremos é que cada um de nós saia daqui aprendendo um pouco. Pecado é uma realidade para todos nós que estamos vivos. Você vai errar e eu também vou errar. A questão é, o que o erro te diz? Como você lida com ele? Você simplesmente aceita ou você reage indo até Deus e pedindo Deus para te ajudar? O fato de muitos ignorarem os erros tem feito com que as famílias estejam sendo muito maltratadas. O pecado está dentro das nossas casas, por falta de respeito, falta de compreensão, intolerância e muitas outras coisas. O pecado está dentro da nossa alma quando escolhemos os nossos lazeres de forma a desagradar a Deus. Quando escolhemos a nossa fala que não confere com Deus. Paro por aqui, deixando então um convite a vocês, um convite simples. Pare um pouquinho no seu dia e pergunte a Deus: Senhor, eu tenho pecados contra o Senhor, porque se eu tiver, eu queria consertá-los. Eu não quero plateia, eu não quero dizer assim: irmão, vem cá agora, você que é um pecador. Eu não vou fazer isso. Mas aquele que tudo vê e tudo conhece, pode sondar o seu coração e pode dizer se você tem sido realmente alguém que anda em conformidade com Deus ou segundo as regras do pecado. Amém? Paro por aqui, mas quero dizer para vocês que esse assunto tem uma continuidade. Vou deixar para vocês já a continuidade para vocês pensarem. E esse vai incomodar demais. Eu quero, numa primeira oportunidade que tivermos, que eu não sei dizer para vocês quando será, para que ninguém marque o dia para não vir, nós vamos falar sobre o pecado e a vida cibernética. O pecado e a vida cibernética. Como é fácil pecar na vida cibernética, como está prático. Pecado da indiferença, até o pecado da valentia.
Quando eu era menor, a valentia se dava por trás de uma mesa com copos. A pessoa bebia muito, ficava bêbada e falava tudo o que queria. Hoje, através de quê? Celular, computador, os meios cibernéticos. Não sou contra nenhum deles, eu quero apenas que nós possamos pensar nisso. E eu sei que eu vou mexer com jovem, mas vou mexer com muita gente velha, inclusive eu. Eu gostaria que você pensasse, orasse e colocasse diante de Deus o seu coração. Será que nós estamos bem ou nós estamos errando o alvo sem nem perceber? Às vezes até miramos, mas o nosso tiro não está acertando.